galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre números decimais. Já ouviu falar sobre isso? Espero que você aprenda muito comigo hoje. Então vamos lá, nós vamos ficar juntos com o componente curricular de matemática. Onde encontramos números decimais? Já comecei aqui lhe fazendo uma pergunta, se você já ouviu essa palavra. Se você não está se lembrando, eu tenho certeza que você já utilizou os números decimais. Vamos ver a prova disso? Onde nós encontramos estes números decimais? Nós encontramos esses números decimais quando vamos ao supermercado, por exemplo. Quando vamos ali comprar a nossa fruta favorita, ou quando vamos comprar o nosso refrigerante, um suco, certo? Então, essas representações aqui, olha, são números decimais, esses valores que nós estamos encontrando ali. Outro exemplo, quando a nossa mãe, pai, tio ou algum parente vai pesar ali a sua fruta, a balança, aquele número que aparece ali na balança, ele é um número decimal. A sua altura, isso mesmo, quando você vai olhar a sua altura, um exemplo muito legal disso, quando você vai ao médico, quando você vai ao seu pediatra e quando você chega lá, ele manda você subir a balança, naquela balança que você subiu, vem uma haste sobre sua cabeça, você se lembra? Quando a gente, principalmente nos nossos postos de saúde, quando chega ali, ele vai o quê? Olhar o seu peso, né, o peso corporal e vai olhar a sua altura, para que ele possa, então, através do seu peso e altura, tratar, cuidar de você de forma correta. Então, a sua altura também é dada em números decimais, ok? Então, vamos lá. O que são números decimais, afinal? Eu já descobri que eu utilizo esse número. Eu vejo esse número no meu peso, eu vejo esse número na minha altura, mas o que eles são? E por que estudar estes números? Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim como os números naturais, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal. Ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Você se lembra quando estudamos aqui sobre os números naturais e o sistema de numeração decimal? Que cada algarismo ocupa um lugar? Com os números decimais, é a mesma forma. Nós conseguimos fazer a sua leitura pela posição de cada algarismo. Então, vamos ver agora um exemplo de como analisar um número decimal. Eu tenho aqui, eu não vou falar o nome deste número agora, vou falar algarismo por algarismo. Eu tenho o algarismo 5,456, certo? Para eu fazer a leitura deste número, eu preciso saber qual é o lugar que cada algarismo deste ocupa. Então, este primeiro 5 aqui, olha, ele vai ser a representação do quê? Da minha parte inteira. O que é minha parte inteira? A unidade, que você aprendeu comigo, a primeira ordem dos números naturais. Esse algarismo 4, eu vou chamá-lo, a posição em que ele ocupa, de décimos. Então, olha, a primeira posição que vem após aqui a minha vírgula, eu vou chamar de décimos. O próximo algarismo 5, ele ocupa a posição de centésimos. E por último, nós temos aqui a posição de milésimos. Então, sendo assim, nós temos aqui o décimo, o centésimo e o milésimo após a minha vírgula. Veja que o algarismo 5, ele aparece 2 vezes no número. Entretanto,
ele representa quantidades diferentes. O 5 da parte inteira, ele indica 5 unidades, enquanto os números que estão à direita da vírgula representam frações de um inteiro. O que é fração mesmo, pessoal? A fração aqui, ela vai representar partes, ou seja, eu não cheguei no inteiro, eu tenho partes de um inteiro. Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira. Agora nós vamos fazer a leitura. 5 inteiros, que é o que está antes da vírgula, e agora nós vamos falar o nome do algarismo e o nome da última posição. Ou seja, eu vou ler 456 e vou acrescentar o nome dessa última posição aqui. Então, olha, 456, qual o nome da última posição que nós ocupamos? Milésimos. Okay? Aqui ele vai representar inteiro e aqui ele vai representar centésimo. Não é um inteiro. Por isso, a posição vai interferir no valor deste algarismo. Observe a representação dos números decimais. O retângulo representa a unidade. Observe que ele está dividido em 10 partes iguais e cada uma delas é a 10ª parte da unidade. Representamos um décimo de duas formas. Então, nós temos aqui representado o meu inteiro, com 10 partes, certo? E colori apenas uma. Representei aqui na forma de fração, olha, uma parte colorida do total de 10. Um décimo. Uma coisa que eu quero que vocês observem é que no meu número 10 possui apenas um algarismo zero, não é mesmo? Se possui apenas um algarismo zero, quando eu vou transformar essa fração para número decimal, significa que após a minha vírgula, eu só poderei ter também um algarismo, pois no número 10 eu tenho apenas um número zero. Como eu leio essa fração, ou esse número decimal? 1/10. Dividindo-se o quadrado em 100 partes iguais, cada uma é a 100ª parte da unidade. Então, agora eu tenho aqui o meu todo, e o meu todo foi dividido em 100 partezinhas iguais, 100 quadradinhos. Se eu colorir aqui, olha, apenas um quadradinho, eu estou colorindo um de quanto? De 100. Como eu leio essa fração? 1/100. Mas eu preciso transformar esta fração em número decimal. E para ser número decimal, ele precisa ter a vírgula, que é a característica principal. Agora eu vou observar o meu número 100. O meu número 100, ele possui 2 zeros, não é mesmo? Isso significa que quando eu for transformar essa fração para número decimal, após a minha vírgula, também só poderá conter 2 algarismos. Por isso, eu tenho aqui um zero aparecendo antes do 1, porque eu só tenho uma parte colorida e para representar centésimos em números decimais, eu preciso chegar até a casa do centésimo. Então, vamos lembrar aqui, ó, décimo, centésimo. Agora o quadrado foi dividido em 1000 partes iguais. Cada uma delas é a 1000ª parte da unidade. Como que nós representamos? Então, agora, uma partezinha dessa aqui, ó, que foi dividida, representando aqui a minha parte pintada, de quanto? De 1000. E como eu vou representar esse número em forma decimal? Vamos olhar a quantidade de zeros. 1, 2, 3. Significa que após a minha vírgula tem que ter 1, 2, 3. Então, eu tenho que ocupar a posição dos milésimos. Então, décimos, centésimos, milésimos. 1 milésimo.
Escreva a fração e o número decimal que representam a parte indicada de cada figura, considerando o cubo como inteiro. Então, nós vamos colocar a fração e vamos colocar o número decimal. Lembrando desta regrinha que falei com vocês. De acordo com a quantidade de zeros que vamos ter no nosso denominador, é a quantidade de algarismos que preciso ter após a minha vírgula. Então, a primeira aqui, dividido em 10 partes. Aqui, ó, 10 partes. Deixa eu trocar aqui, peraí. Marca texto, 10 partes. Vou dividir o meu cubo aqui inteiro, mas eu retirei quanto? Apenas uma parte, não foi? Então, 1 de quanto? De 10. E como eu leio essa fração? 1/10. E para representar este número de forma decimal, eu só tenho um zero aqui no número 10, não é mesmo? Então, após a minha vírgula, também só vai poder conter um algarismo, 1/10. Então, está escrito 1/10 tanto na forma de fração quanto em número decimal. Agora, dividindo em 100 partes, eu retirei uma de 100, 1/100. Após a minha vírgula, apenas 2 algarismos. E por último, dividindo em 1000 partes, retirei aqui um cubinho de 1000, 1/1000. Após a minha vírgula, eu poderei ter 1, 2, 3 algarismos. Então, 1, 2, 3 algarismos. Está escrito aqui 1/1000, tanto na forma de fração quanto na forma decimal. 2. Consultando os preços de uma loja da cidade, Victor resolveu fazer uma compra. Então, aqui está a lista, né? Ele foi lá ver o valor e ele descobriu esses preços de notebook, da caixa amplificadora, do smartphone, da Smart TV 50 polegadas. Acontece que os valores eles mudam. À vista é diferente do a prazo. O a prazo é quando ele vai pagar o que? De forma dividida, parcelado. Então, esses valores são diferentes. A forma a prazo fica mais caro do que à vista. Mas por que, professor, estamos falando sobre isso agora? Estamos lidando com valor em reais, dinheiro. E o dinheiro, nosso sistema, ele também é decimal. Portanto, quando estamos falando em valores, dinheiro, sistema monetário, também estamos tratando sobre o assunto de números decimais. Viu como que vocês utilizam demais o número decimal? Então, letra A. Se Victor comprar um smartphone e um notebook em 10 vezes, sem juros, qual será o valor da prestação que ele irá pagar? Aqui já foi dado para nós o valor dessa prestação. Eu não preciso calcular a prestação. É 10 vezes de R$ 117,90 ou 10 vezes de R$ 104,90. Esse é o valor quando eu preciso dividir as minhas prestações. Então, nós vamos somar essas duas prestações agora. R$ 117,90 mais R$ 104,90. 0 mais 0, 0. 9 mais 9, 18, vai 1. 1 mais 7, 8, mais 4, 12. Fica o 2 e sobe o 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. O que está faltando aqui, pessoal, para esse número que nós chegamos ser um número decimal? A vírgula. Então, quando eu for fazer uma operação com números decimais, eu também preciso usar aquele sistema de colocar algarismo embaixo de algarismo e a vírgula embaixo de vírgula. Então, R$ 222,80 é o valor que ele irá pagar por prestação. Ou seja, cada mês ele precisa pagar este valor. E ele vai pagar este valor durante 10 meses, porque são 10 vezes.
Letra B. O pai de Victor quer comprar a televisão à vista, mas ele tem R$ 1.620. Quanto falta para o pai de Victor comprar a televisão à vista? Então, já deixei ele grifado para vocês. O valor que ele tem, que é 1.620, e ele quer comprar essa televisão à vista, certo? À vista. Então, nós vamos ter que tirar o quê? A diferença, calcular aqui quanto falta para ele chegar até este valor. Então, coloquei aqui o meu preço à vista, 2.470, menos o valor que ele tem, que é 1.620. Assim, nós vamos descobrir o que resta, o que falta para ele chegar a este valor. Então, 0 tira 0 fica 0, 0 tira 0 fica 0. Aqui, eu preciso colocar a minha vírgula, 7 tira 2, vai ficar 5, e chegamos aqui ao 4. 4 tem como tirar 6? Não tem como. Então, nós precisamos pegar emprestado com o nosso vizinho, que é o algarismo 2. Vai ficar valendo 1, porque eu estou retirando dele, e agora eu tenho 14 tira 6, vão me restar 8. 1 tira 1, 0. Então, faltam 850 para o pai de Victor comprar a televisão à vista. Na escola de Victor, a diretora está organizando tudo para quando as aulas voltarem. Ela quer colocar caixas de som em todas as salas. Para isso, ela deverá comprar 8 caixas amplificadas. Ela vai comprar à vista. Quanto a diretora irá pagar? Então, o valor à vista é 228 e são 8 caixinhas. Então, 8 vezes 228, R$ 1.824 à vista. 3. Nos desenhos abaixo, escreva em número decimal a parte que está pintada. Já fiz uma para você. Então, nós temos aqui a letra C, está dividida em 10 partes, então é décimos, só pode ter um número após a minha vírgula, um algarismo após a minha vírgula. Na letra C, tinha 2 pintadinhas, então 0,2. Vamos para a letra A, 0,8, como eu vou ler esse número? 8 décimos. Na letra B, eu tenho 4 partes pintadas, então serão 4 décimos. E na letra D, eu tenho 5 partes pintadas, então 5 décimos. Relembrando, números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira das partes menores são chamadas de números decimais. Então, vocês já aprenderam até aqui, olha, nas aulas anteriores, os números naturais, as ordens da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, o ponto separador da milhar, certo? De uma família para outra. E agora vocês viram as ordens após a vírgula, que são os décimos, os centésimos e os milésimos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido muito conosco hoje. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-V, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau!